Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio da série Neuróbicos, um podcast que vem trazer para vocês conhecimentos e neurodicas para melhorar a atividade do nosso cérebro e também dar elementos para entender melhor o desenvolvimento humano e a aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade, ou seja, vamos mergulhar no microcosmos das células nervosas. Então, o cérebro, essa nossa caixinha mágica, ela é protegida por toda a parte óssea, que é o crânio, e tem o córtex, que quer dizer casca. Então, dentro desta casca, nós temos mais de 86 bilhões de neurônios motores e sensitivos. E temos mais de 100 trilhões de células que fazem a manutenção dessas células principais, que são as neuroglias ou neuróglias, ou ainda células da glia. Então, o sistema nervoso nasce, cresce e morre mudando a todo minuto. Essa incrível e dinâmica capacidade de mudança do cérebro ao receber influências e informações do ambiente externo é o que chamamos de neuroplasticidade. E não só do ambiente externo, mas também do microambiente interno. Ele sofre alterações, ou seja, modifica a arquitetura nervosa a partir das reações a esses ambientes. Porque, sobretudo, somos um laboratório químico. Então, o que comemos, o que fazemos de atividade física, o que sentimos, tudo altera substâncias importantes que andam, no nosso organismo, nossas veias, vão chegar ao cérebro, lá também vão produzir neurotransmissores importantes para a atividade de cada região do cérebro. E como eu já falei anteriormente, não sei se foi aqui no podcast, porque eu também faço os vídeos no YouTube, mas Miguel Nicoleles nos diz, que o cérebro é uma grande sinfonia, uma orquestra sinfônica harmônica. Miguel Nicoleles, um dos nossos maiores neurocientistas brasileiros. E vou citar agora Roberto Lente, outro neurocientista maravilhoso, que foi o responsável por descobrir, junto com Suzana Herculano, os 86 bilhões de neurônios, ou seja, eles fizeram uma contagem provável de quantidade de neurônios que nós temos na nossa capacidade cerebral, que constitui a rede neural que vai construindo as áreas e por si só o cérebro. Isso no sistema nervoso central. Então ele diz assim, no seu último livro de 2019, O Cérebro Aprendiz, ele fala: pense, você é uma pessoa, ao mesmo tempo, um gigantesco conjunto de células e, simultaneamente, um grão de poeira no universo. Sim, é o que somos. Pensando no macrocosmos, somos grão de poeira. Pensando no microcosmos, somos um gigante amontoado de células. O órgão que determina nossa essência é aquele do qual menos se entende, ou seja, o cérebro. Por mais que os cientistas tenham avançado na busca de conhecer as diferentes áreas e atividades neurológicas, nós estamos muito longe de terminar um grande projeto chamado Conectoma. Sim, porque antes do Conectoma, nós tivemos um projeto chamado Genoma.
Esse projeto, chamado Genoma, foi o que constituiu um trabalho de conjunto de institutos e laboratórios internacionais para mapear o genoma humano, identificar e sequenciar os genes, codificando proteínas importantes na descoberta de mais de 1.800 doenças. Então, após o término do projeto Genoma, iniciou-se em 2014, um novo projeto chamado Conectoma. O que seria Conectoma? Ele tem por objetivo mapear as conexões sinápticas dos neurônios, ou seja, a comunicação entre os neurônios, as células nervosas, através de imagens tridimensionais computadorizadas, que são os DTIs, são neuroimagens do tensor de fusão. E são incríveis. Através da tratografia, a gente consegue perceber que a todo dia que nasce, nós temos um mapa tratográfico diferente do anterior, do que foi feito ontem, por exemplo. E é um mapa com cores. Então, através das cores, a gente consegue perceber as fibras, para onde estão indo, quem se conecta com quem. É muito lindo. E ele sozinho, né, o cérebro sozinho, está sempre em processo de adaptabilidade e mudanças, sem que tenhamos que ter consciência disso. Não depende da nossa consciência, ele vai estar se modificando porque nós estamos interagindo com o meio o tempo todo. Então, a ideia do projeto Conectoma é buscar respostas sobre o comportamento do cérebro e suas alterações frente ao processo de memória, aprendizado, maturação e doenças cerebrais. E o que já se sabe, devido às nossas interações com o meio externo e interno, é que através dessas relações que estabelecemos com pessoas, objetos e ambiente, todo dia apresentamos, então, um conectoma diferente. A nossa arquitetura cerebral vai se transformando, ela é alterada todo dia. Mesmo porque à noite, quando dormimos, existe também um momento de manutenção de toda essa obra. E o período, então, em que estamos dormindo, acontecem vários fenômenos de gasto de energia basal e também de consolidação do aprendido durante o dia. Com isso, quero dizer que a partir dos estudos desse projeto que eu referi, o projeto Conectoma, podemos compreender cada vez mais sobre neuroplasticidade. Essa capacidade das estruturas cerebrais em se adaptar e modificar-se, influenciadas por agentes externos. Essa relação com outros cérebros ou com o ambiente, ou também as relações internas. Tudo isso tem sido alvo dos neurocientistas na busca de compreender nessa última década, descobrindo não só os neurônios principais, mas os neurônios de manutenção, que são as neuroglias, incumbidos da reparação e alimentação dos neurônios principais. São altamente plásticos e inteligentes. Para quem não sabe, uma unidade nervosa não é apenas um neurônio, e sim a constituição de uma rede neural, que inclui neurônio motor, sensitivo e as neuroglias, que são os astrócitos, as microglias, as macroglias. Então, são inúmeras outras células responsáveis por manter, por alimentar, por regenerar lesões nesses neurônios principais. Isso
é plasticidade. Para quem também não está habituado com essa linguagem, plasticidade neural é muito maior durante o período da infância e vai declinando gradativamente ao longo da vida adulta. Então, quanto mais cedo iniciamos nossas interações com as pessoas e com o ambiente, maior o desenvolvimento e o aprendizado. Mas apesar do declínio gradativo que eu referi, existem mecanismos de neurogênese. O que é neurogênese? É formação de novos neurônios. Existem nichos específicos, áreas específicas no cérebro adulto que também acontece em neurogênese. Uma delas, a principal, é o hipocampo, é o centro das memórias, que no podcast anterior, onde eu falei de memórias, eu falei do hipocampo como sendo esse centro que fica no recheio do cérebro, ou seja, no centro do cérebro, dentro do sistema límbico, que configura a segunda unidade de Luria. Alexander Luria foi o pai da neuropsicologia e foi o discípulo de Vygotsky. Ele seguiu nesse estudo sobre todas as funções mentais superiores: atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. Então, o processo de aprender coisas novas aumenta a neurogênese, ou seja, manter rotinas são necessárias, mas elas precisam sempre ter pitadas de novidades para que estimule a construção de novos neurônios. E a neurogênese e o aprender por si só cria um ciclo virtuoso para a otimização desse fenômeno. Na primeira infância, ocorre a primeira janela de oportunidade. É o chamado período sensível, de maior suscetibilidade biológica, principalmente até os 4 anos de idade, período de exuberância sináptica. É onde existe maior número de sinapses e, ao mesmo tempo, existe maior podas neurais. Aquilo que não é interessante, que não é fixado, que não é importante, vai sendo cortado para dar espaço para novas aprendizagens. E o período crítico para a maioria das aprendizagens relacionadas à própria sobrevivência, independência e deslocamento, também como a linguagem, a comunicação, acontece entre os 5 a 7 anos de idade. Período esse que a plasticidade cerebral está especialmente ativa e pronta para receber estímulos provenientes do ambiente. O segundo período sensível da vida humana, ou chamada de segunda janela de oportunidades, acontece na adolescência, fase em que se completa o desenvolvimento do córtex pré-frontal, ou seja, a área responsável que fica próximo da testa, responsável pelas funções executivas de observação, análise, avaliação, decisões, tomadas de decisões, julgamento. E é nessa área também que acontecem as principais conexões com o hipocampo, com a memória, com a área de memória, como também com o sistema nervoso mesolímbico e o núcleo de recompensa, ou seja, a região das emoções e do prazer, do se sentir com bem-estar, com recompensa, que é o núcleo accumbens. Existe, então, uma busca no cérebro adolescente pela homeostasia, que é o equilíbrio, buscar regulação, em meio a uma explosão hormonal. O adolescente apresenta maior atividade nessas áreas que eu citei do que a criança e o adulto.
o que os leva a uma maior busca por desafios e correr riscos. Ou seja, existe uma grande atividade dopaminérgica, de dopamina, e ele quer mais dopamina. Então ele se arrisca e ele vai avaliar menos os riscos, porque ele quer novas experiências. Na criança, tanto Roberto Lente quanto Ramachandran, Vilanoir Ramachandran, que é um neurocientista indiano, identificaram um tipo de neuroplasticidade impressionante e assim, que é muito vista só na infância, que é a chamada neuroplasticidade transmodal. Essa é a plasticidade de comunicação entre os sentidos visual, olfativo, gustativo, tátil, auditivo. Nascemos com essa plasticidade em alta funcionalidade e até aproximadamente os 3 anos perdura, declinando lentamente. Ou seja, é uma comunicação facilitada entre esses sentidos. E é ela, por exemplo, que nos dá a evidência do quanto a música é importante para a criança na construção de foco para a atenção e na conexão com a matemática. Por isso, é essencial que a criança tenha acesso ao conhecimento experimentando por pelo menos 3 vias sensoriais o que a gente está oferecendo de conhecimento novo. Estas se comunicam e desenvolvem novas espinhas dendríticas, que são espinhas ao longo dos dendritos, que estão nas extremidades do axônio. Nós temos na célula nervosa o corpo, o axônio, os dendritos. Então, é nas pontinhas dos dendritos que se constroem espinhas e vão consubstanciar a memória, vão construir memórias no hipocampo. Outra neuroplasticidade considerada por Roberto Lente a mais interessante para o processo de aprendizagem educacional, e ela é muito recente, o estudo dela, é a neuroplasticidade transpessoal. O que seria isso? É a capacidade do sujeito de interagir socialmente e se influenciar mutualmente, né? E modificar o seu pensamento. Quando eu converso com o outro e ele me dá os seus feedbacks dos seus pensamentos, eu vou alterando, vou modificando estruturas no meu próprio cérebro pela interação e o diálogo com o outro ou com o grupo. Ou seja, um cérebro que ensina modifica e é modificado por um cérebro que aprende e vice-versa. Eu vou trazer então agora as minhas neurodicas de hoje. Lembrando que temos podcasts neuróbicos toda quarta e quinta-feira das nossas semanas. As neurodicas para neuroplasticidade são: primeira, exercício físico. O exercício motor estimula a sinaptogênese, novas sinapses, ou seja, novas comunicações entre neurônios. E também a neurogênese. Então, promove o crescimento de espinhas dendríticas no córtex motor. E o exercício pode aumentar a neurogênese, a plasticidade sináptica e melhorar o aprendizado. Lembrando que toda atividade motora também é cognitiva. Não existe uma coisa dissociada da outra, como dizia Henri Vallon. O motor e o pensamento são indissociáveis, né?
Nossa segunda neurodica de hoje é: aprenda coisas novas. O maior inimigo do cérebro é a rotina. Sim, precisamos de rotina. Mas dentro da rotina nós podemos ter rituais, podemos trazer novidades, fazer a mesma atividade de forma diferente. Como, por exemplo, eu escovo os dentes todo dia, mas eu não preciso escovar todo dia o dente com a minha mão esquerda, porque eu sou canhota, ou seja, eu posso me desafiar a escovar com a mão direita. Eu posso também, quando eu saio de casa para trabalhar, fazer rotas, trajetos diferentes do que eu estou acostumado. Também posso, em vez de ir de carro, ir de bicicleta. O maior inimigo do cérebro é a rotina, como eu falei. Então, os neurônios gostam de novidades. Pense nisso. Tocar um instrumento que você não sabe pode ser, além de um desafio, prazeroso. Então, ele vai desenvolver a atividade do seu núcleo accumbens, trazendo também recompensa ao seu cérebro. Praticar um esporte novo, estudar uma área nova, um novo conhecimento, ou seja, fica aqui a dica: cisque fora da caixa. Ande, como eu disse, de diferentes formas também. Você pode andar para trás, andar de lado durante o seu exercício. Não faça sempre a mesma coisa. Nós, seres humanos, temos o mau hábito, ou seja, o conforto. A nossa zona de conforto é sempre fazer a mesma coisa. Se desafie a fazer diferente. Terceira neurodica de hoje: alimente-se bem. Existem alimentos importantes que favorecem o funcionamento do cérebro. São o que nós chamamos de brain foods. O peixe, mas não é qualquer peixe, peixe de rio, como arenque, salmão, atum, tilápia. As frutas vermelhas, ovos, de preferência ovos caipiras, ovos vermelhos. Eles têm muito mais ômega 3 e ômega 6, que são a base, são os elementos importantes para a construção de substâncias base para o cérebro humano. Também azeite de oliva, oleaginosas e, novamente dizendo, esses são alimentos importantes para a neurogênese do hipocampo, ou seja, da memória. Entre as oleaginosas, nós temos nozes, castanhas, amêndoas e muito mais. São alimentos ricos em magnésio, ou seja, aumentam a plasticidade sináptica, aumenta a comunicação entre neurônios. As folhas verdes, os vegetais verdes, o abacate, a banana, o tofu e o chocolate amargo, o chocolate preto. São alimentos importantes para o cérebro, assim como o café, a cafeína, ela também é importante para desenvolver a atenção. O que a gente precisa aí ponderar é os excessos. Tudo que é excesso sempre vai trazer algum malefício. Quarta neurodica de hoje: substitua a recompensa. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Se você está acostumado, por exemplo, a ver televisão após o almoço, e porque isso lhe dá prazer, experimente substituir por ler um livro ou comer um pedaço de chocolate amargo, porque isso também vai lhe trazer um benefício, sair da rotina. Se você apenas tirar aquilo que lhe dá prazer e não substituir, o seu cérebro irá pedir aquela dose de recompensa. Então, quando você substitui o cérebro por outra coisa, ele diz: tá bom,
Não é aquilo que eu estou acostumado, mas aceito. Isso serve também para a sua aula, o seu planejamento de aula lá para a sua turminha. Quinta neurodica: pratique biofeedback. O que é isso? São atividades cerebrais que modificam cada segundo, conforme o que você realiza, essa arquitetura cerebral. Quando você presta atenção, foca no que está fazendo, numa ação específica, você está fazendo uma atividade consciente. E isso terá um impacto enorme nos seus pensamentos, sentimentos, emoções e nível de estresse. Lembrando que as emoções são respostas bioquímicas que ocorrem nas regiões subcorticais do cérebro, alterando o estado físico. E os sentimentos são a próxima coisa que acontece depois da emoção, envolvendo entrada cognitiva, geralmente subconsciente, não mensurável. A nossa sexta neurodica é: durma. O sono é essencial para a plasticidade hipocampal, ou seja, da região da memória. E na consolidação dessa memória, nós precisamos, no mínimo, 8 horas de sono. Além disso, o desempenho humano em diferentes tarefas cognitivas é muito melhor depois do período completo de sono. Para isso, evite tomar água pelo menos 1 hora antes de dormir, porque muitas pessoas têm a diurese noturna devido a tomar água. Em diferentes regiões tem diferentes hábitos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, muitas pessoas tomam chimarrão o dia inteiro, né? No Nordeste, devido ao calor, se toma muita água, suco, água de coco. Evite, então, 1 hora antes de dormir, beber muita água e também comer alimentos leves, para que o seu sono seja pleno. E também outra neurodica importante: desligue o celular 1 hora antes de dormir. Não veja TV no quarto, porque essa tela, ela inibe a melatonina, que é a substância responsável pelo sono, né? Quando você olha para uma tela clara, você inibe esse sistema que fica na pineal. A melatonina também está presente no leite materno, por isso o bebê mama e dorme novamente. Então, aquele velho ditado da vovó de tomar o leitinho antes de dormir também é bacana, mas não próximo do sono. Deixo aqui, então, uma última mensagem de Jean Itard, 1808-2000, o último livro publicado foi em 2000. Jean Itard é o pai da educação especial, juntamente com Edouard Segun. São 2 médicos franceses que descobriram e construíram metodologias sensoriais iniciais. Foram os primeiros a fazer métodos sensoriais pedagógicos, que nós chamamos naquele tempo de pedagogia científica, e depois Maria Montessori se debruçou sobre o trabalho dele e aprimorou. Então, Jean Itard nos deixa para reflexão: o conhecimento se dá pela experiência dos sentidos e não pelo sentido da experiência. Espero que você tenha gostado desse nosso momento podcast Neuróbicos. Nos vemos amanhã com um podcast todo centrado nas emoções e neurodicas para as emoções. Beijos lúdicos a todos e até o próximo!